Salve, salve, fiel torcida! Hoje é dia de Corinthians. Aqui quem fala é Marcinha Santos, pelo canal TV Timão, as informações, os bastidores, o dia a dia do Corinthians e muito mais. Sejam todos bem-vindos. Eu só peço a gentileza do seu like aqui no canal. Você que nos acompanha já há um bom tempo, curte o nosso conteúdo. Além do seu joinha, eu peço que você compartilhe o link desse canal em grupos de WhatsApp, mídias sociais, para que ele continue crescendo e a gente possa levar ainda mais informações para vocês. Deixe também o seu comentário e clique no botão hypar. Assim o vídeo chega a mais seguidores, chega a mais corintianos como nós. Alô da Fiel de hoje para o Nelson Laviani em Adamantina, Elias Estevam, o Júlio Ferreira lá da Zona Norte de São Paulo, Mário Souza de Guarulhos, o Nelson Trindade, o Claudomiro Conelheiros em Marília, o José Luiz lá em Sumaré, também o Paulo Augusto de Waterford na Irlanda, o José Roberto Lupe, Ayrton Marabini e o Flávio Pereira. Abraço carinhoso a todos vocês. Obrigada pelo carinho diário, viu? E pessoal, precisamos falar de Corinthians. Quebraram o nosso querido Timão? As dívidas são surreais. Será que o Corinthians está na UTI? Hoje também tem Jogo das Multidões, com homenagens para Renato Augusto, estreia de novo uniforme, Memphis mais uma vez está fora e a gente começa com essa bomba. Globo escancara, 18 jogadores contratados e só 2 pagos. Vamos saber. Pessoal, antes de qualquer outra coisa, eu até peço desculpas aqui para vocês, tá? Me entristece muito. Eu, principalmente como corintiana, hoje, para sentar aqui e falar com vocês, eu senti muita vergonha. Vergonha pelo que fizeram com o nosso querido Corinthians. Ao longo de várias gestões desastrosas, o Timão atingiu uma dívida surreal. E mais, o GE publicou uma matéria que eu li várias vezes e, assim, sabe aquela dor profunda no coração, aquela vergonha, não por eu ter provocado isso. Até peço desculpas de estar aqui falando com vocês, mas a verdade ela tem que ser dita. Porque mancha uma história de glórias, de vitórias, de conquistas, de raça, de superação, de jogos assim memoráveis que o Timão fez praticamente o impossível contra tudo e contra todos. E essa história tem sido jogada na lata do lixo por pessoas que se dizem corintianas, mas na verdade não são. Pensam no próprio umbigo, nas próprias demandas, e o Corinthians vai se afundando em dívidas e dívidas e dívidas. Vamos lá. Eu já vou adiantar para vocês, porque sempre tem um ou outro que fala, você está puxando a sardinha pro fulano, tá criticando o ciclano. Gente, é o contexto, tá? Gestões desastrosas no plural. Obviamente que essa dívida que ultrapassa 2,5 bi não foi contraída pelo Augusto Melo, mas ele contribuiu para que ela crescesse ainda mais e para que o Timão chegasse na situação que está hoje. Contribuiu, não foi o único responsável, mas contribuiu. Ficou claro isso, né? Falando da matéria publicizada pelo GE, segundo a Globo.com, o Corinthians não pagou sequer um centavo pela aquisição dos direitos econômicos do zagueiro Kaká, junto ao Tokushima Vortis do Japão. O Corinthians adquiriu os direitos dele pela fração de 24 milhões de reais pelo zagueiro Kaká, tá? Ele foi primeiramente cedido ao Corinthians por empréstimo. No contrato foram estipuladas metas contratuais que obrigavam o Corinthians a adquiri-lo ao final do término do vínculo de contrato, né, do vínculo de empréstimo. O zagueiro jogou, né, tinha algumas metas, tipo jogos, titularidade, essas coisas. O Timão estava muito ruim, tinha competição no setor e ele, obviamente, iria atingir essas metas. Não, assim, por qualidade, mas por falta, né? Tipo, não tem ninguém, só tem tu, vai tu mesmo. Enfim, o Corinthians, ao final do contrato de empréstimo, teve que adquirir os direitos econômicos do jogador por 24 milhões. O detalhe é que não pagou. Assim como também não pagou o valor acordado pelo empréstimo do atacante Thales Magno e está em atraso com os pagamentos junto ao Midtjylland da Dinamarca pela contratação do meio-campista Charles. Informação do GE que, somado esses valores, o Corinthians deve 43 milhões de reais. Caso esses acordos não sejam honrados, você sabe o que acontece, né? Mais uma vez o nome do Corinthians irá parar na FIFA. Essas negociações foram fechadas na gestão Augusto Melo. Aliás, ele afirmou que teve que fazer essas dívidas para que o clube não caísse para a segunda divisão. Vamos entender. Corinthians contratou o volante Ranieri junto ao Cuiabá, 13 milhões e 300 mil reais.
não pagou e o Cuiabá entrou com uma ação na justiça cobrando os valores devidos. Só que essa cobrança foi parar na Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Foi feito um acordo e o Timão irá pagar em 24 parcelas trimestrais. Félix Torres, Corinthians adquiriu o zagueiro por 31 milhões de reais, esse valor é o valor informado pelo Corinthians. Os mexicanos afirmaram que não tiveram nenhuma resposta em tentativas de contato com o Corinthians, perderam a paciência, entraram com ação na FIFA, a FIFA condenou o Corinthians e como o Timão não pagou o valor devido, a instituição sofreu um transfer ban. Se não pagar, Corinthians pode ficar sem poder contratar e registrar novos jogadores por até 3 janelas de transferências. A dívida inicial, que era de 31 milhões, hoje está em 40 milhões, somados juros, multa e custas processuais. Ainda, Rodrigo Garro, adquirido junto ao Talleres da Argentina, o valor informado, 35 milhões. Corinthians teria pago apenas uma parte da dívida contraída com os argentinos. O Talleres também teria tentado um contato com o Corinthians em várias oportunidades, não recebeu nenhum retorno do Timão. Entrou com uma ação na FIFA, a FIFA deu ganho de causa ao Talleres e o caso está pendente de julgamento aí no CAS, Corte Arbitral do Esporte. Muito dificilmente isso será revertido, né? Quando chega ao CAS são apenas discussões processuais. Mas Corinthians está condenado e pode sofrer um novo transfer ban se não quitar o valor. Pedro Raul, adquirido junto ao Toluca do México. O clube pagou ou acordou que iria pagar à época 25 milhões de reais pelo Pedro Raul, que pouco jogou por aqui. E o Corinthians conseguiu renegociar a dívida com os mexicanos. Porém, nessa renegociação, que era 25 milhões, pode chegar a 40 milhões de reais, quase dobrando o valor. Thales Magno foi adquirido por empréstimo junto ao New York City pelo valor de 8 milhões e 200 mil reais. E segundo informações do GE, até o momento o clube não pagou nada. Em março desse ano, o Corinthians renovou o contrato de empréstimo, que previa o pagamento de uma taxa aos americanos. Pela extensão do vínculo, até o momento não teria pago nada. Alex Santana, volante adquirido junto ao Atlético Paranaense, pelo valor de 13 milhões e 600 mil reais. O Timão teria atrasado 2 parcelas do acordo firmado em contrato, sem receber. O Furacão acionou a justiça. O caso segue para análise na 10ª Vara Civil de Curitiba. Charles, valor informado, 9 milhões e 700 mil reais. Corinthians está em atraso com os dinamarqueses. Segundo a diretoria, há um contato entre a direção do Corinthians e a direção do Midland para renegociar o acordo. José Martínez, volante adquirido junto ao Philadelphia Union dos Estados Unidos. Valor acordado, 11 milhões de reais. Os americanos não teriam recebido a maior parte do valor combinado e acionaram a FIFA. Caso também pendente para análise no CAS, Corte Arbitral do Esporte. Corinthians também, se condenado for, pode sofrer um novo transfer ban. Bom, eu já falei do Kaká. Matias Rojas, adquirido junto ao Racing da Argentina. É o caso mais emblemático, né? O jogador foi adquirido pelo Corinthians ao custo de 8 milhões e 600 mil reais. O clube foi devendo direitos de imagem e outras custas processuais aí pelo jogador. O staff dele procurou o Corinthians para conversar. Segundo o staff aí do Matias Rojas, o Corinthians sempre ia protelando uma negociação, ao ponto que o staff dele perdeu a paciência, chamou o então diretor de futebol do Corinthians, o Rubão, para conversar e falou assim, tal dia a gente quer receber. Se vocês não pagarem, nós iremos sair. Ok? Ok. Assina aqui. Rubão assinou. Teve a bênção da diretoria à época, presidida pelo Augusto Melo. Chegou no dia, o Corinthians não pagou. O jogador pegou suas coisas e meteu o pé. E acionou o clube na FIFA. E a FIFA lá, não tem jeito, fazer o quê? Foi conversado, foi combinado, vocês assinaram o contrato. Combinado não custa caro. Resultado disso, Corinthians tem até 45 dias para quitar o valor acordado, senão é mais um transfer ban por até 3 janelas de transferências sem poder registrar novos jogadores. Maicon, o volante, foi emprestado, aliás, vários empréstimos, junto ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Valor inicial, 1 milhão de euros. Os ucranianos afirmam que não receberam o valor combinado e acionaram a FIFA. O Corinthians recorreu e aguarda essa decisão.
É ou não para ficar com vergonha? Bom, e como sempre, o contraditório tem que ser possível, né? Para que nós tenhamos as duas versões. O presidente Augusto Melo foi entrevistado pelo GE e falou sobre essas pendências. Ele foi perguntado pelo repórter da Globo.com o porquê o Corinthians, através da sua direção, não honrou os compromissos firmados. Abre aspas. Começamos o ano de 2024 sem credibilidade e sem dinheiro. Corinthians ia cair para a Série B e ninguém queria jogar aqui. Busquei novas receitas e paguei transfer bans. Entre elas a dívida com o zagueiro Balbuena da gestão passada sem fazer alarde. Estava preocupada em trabalhar para o Corinthians. No começo da minha gestão, cometemos erros porque não tínhamos um executivo de mercado. Contratamos bons jogadores, mas pagamos um preço alto. Foi assim com o Garro e com o Félix Torres. Deixei ao clube grandes receitas de TV, de placas, de publicidade e outras situações como o contrato da Adidas, que depois decidiram por renovar com a Nike. Só a venda do Denner foi mais de 8 milhões de euros à vista. Com certeza mais de 120 milhões. Por que não pagaram? Eu tive o mesmo problema no ano passado e paguei os transfer bans das gestões passadas. Estão antecipando as minhas receitas. Eles não têm competência e querem jogar nas minhas costas, mas contratei com a anuência do financeiro e do jurídico. Fecha aspas. Aí o Augusto Melo foi perguntado, que algumas dessas parcelas que agora estão sendo contestadas venceram quando ele ainda era presidente. Ao que Augusto Melo respondeu, abre aspas, sim, era, mas estamos falando dessas novas receitas que fomos buscar. Você atrasa, mas paga antes de ser contestado. Deixamos chegar perto do limite. Isso, infelizmente, é normal dentro do que é a atual situação do Corinthians. A dívida é muito alta. Não fui eu quem criou essa situação. Precisei fazer isso. Gastar para montar o time, para que o Corinthians não caísse para a Série B. O que era mais importante, ficar devendo no mercado ou cair para a Série B? Fecha aspas. E ele seguiu. Falam das dívidas, mas não falam do ativo que eu deixei. Hoje o Garro vale muito mais do que o preço que fechamos. Se tem tanta dívida assim, por que não vende o Garro? Só vender o Garro que paga tudo de uma vez. Olha o Guinegão. Quem segurou ele no clube fui eu. Recusei uma proposta de 14 milhões de euros no Guinegão. Hoje, no mínimo, para ele sair do Brasil, são 25 milhões de euros. Fecha aspas. Augusto Melo ainda afirmou, que não foi ele que criou essa dívida de 2,5 bi, foi na gestão anterior do Duílio, do André Sanches e outros presidentes. Segundo ele buscou novas receitas e agora, segundo o Augusto Melo, querem vir para cima dele, mas ele afirma que não fez nada de errado, que as pessoas dizem e não apresentam nada, não tem provas, concluiu Augusto Melo. O problema é esse, Ninguém assume. Dívidas e mais dívidas, e quem passa vergonha é o corintiano, porque quem sai não tá nem aí. A verdade é essa. Infelizmente. Vamos falar de coisa boa? Brabas representam. Os meninos do Corinthians venceram nesse sábado o Taubaté por 3-0. A partida foi válida pela 10ª rodada da primeira fase do Paulista da modalidade e os meninos jogaram no estádio Joaquinzão. Gols marcados por Juliette, Ivana e Ariel Godoy. Foi um jogo tranquilo, O Timão dominou todas as ações e venceu sem nenhuma contestação. Corinthians 3, Taubaté 0. E agora vamos falar de Timão. Hoje é dia de Corinthians, clássico das multidões. Pessoal, o Corinthians volta a campo nesse domingo, jogo marcado para as 20h30 na Neoquímica Arena. Corinthians terá aí uma série de problemas, alguns jogadores ainda lesionados desfalcam a equipe. Yuri Alberto, já recuperado, enfrenta um tabu de vários jogos sem marcar. E o atacante afirma que o Timão tem que ir para cima, tem que mudar de atitude e que nada além de muita garra será aceitável. Abre aspas. A entrega não pode ser negociável. A forma que a gente tem que se impor dentro de casa não pode ser negociável também. Temos que ter entrega, força e garra para que a gente possa ganhar esse jogo junto da nossa torcida, que é muito forte. Vamos muito confiantes para os próximos jogos, afirmou Yuri Alberto à Corinthians TV. Corinthians também hoje terá a estreia do novo uniforme, que é preto, com detalhes em laranja, relembrando, Total 90 aí, um mote exclusivo da Nike. Corinthians terá a volta do Guinegão, que cumpriu suspensão automática na última partida, mas não terá o Memphis. O jogador não treinou durante a semana, ainda reclama de dores no local onde foi detectada uma contusão e fica fora do clássico das multidões. Corinthians deve ir a campo com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Arielle, José Martínez e Maicon, Breno Bidon,
O Vitinho, Yuri Alberto e Gui Negão. E vai Corinthians! Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixe o seu like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é e sempre será Corinthians. Até o próximo encontro, espero que com a bela vitória.